Para o alto e avante, assim é o lema do Super-Homem, não é verdade? Então é assim que nós temos que pensar algumas coisas sobre aqueles que são os nossos heróis e como nós vivemos a nossa vida. Então, a referência de hoje é Superman e nós vamos falar sobre Hebreus capítulo 11, versículo 8 e vamos falar sobre a nossa maneira de viver a fé em Cristo Jesus. Observe bem o texto, querido telespectador, e diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pensando nesse texto, a gente vai... Minha cabeça aqui, meu fantástico mundinho de Bob aqui, eu fico pensando algumas coisas interessantes assim. É igual o controle remoto. Você tem um controle remoto aí na sua mão, você liga e desliga a televisão. Mas se você não apertar o controle remoto, não vai funcionar. Se você não colocar pilha, ele também não vai funcionar. Então ele faz quase tudo o que a gente quer. Às vezes, o nosso cônjuge vira até o controle para nós, assim, a minha esposa já virou o controle para mim, assim, tentando me desligar, mas não conseguiu. E quando a gente vê isso, as brincadeiras à parte, né, a gente sabe que nós somos como esse controle remoto. E quem tem na sua mão é o Senhor. Ele pode fazer conosco aquilo que Ele bem quiser, se nós deixarmos. E por isso nós precisamos dessa pilha, precisamos ser acionados, precisamos ser abençoados. Então, pessoal, vamos pensar aqui nessa condição de Superman. Muitas vezes nós pensamos que somos autossuficientes, que podemos todas as coisas, que podemos transpor barreiras, podemos enfrentar todos os inimigos sozinhos, mas a gente vê que a gente precisa dessa dimensão diferente de Deus na nossa vida. A gente precisa da referência dele para que a gente caminhe. E uma das coisas que mais nos assusta, assim, são os nossos pontos fracos. E o ponto fraco do Super-Homem, qual que era? Você lembra qual que era o ponto fraco? Qual que é, Carol? Kryptonita. Kryptonita. Qual é o seu ponto fraco? O primeiro que aqui eu posso elencar aqui quando eu li esse texto é exatamente o medo do desconhecido. Quantos têm medo do desconhecido? Algumas pessoas são daquele tipo assim, que vive, que curte mesmo o momento, que curte ali aquela situação, é momento após momento e vai. Alguns outros são um pouco mais certinhos, mais planejados, não dão nenhum passo, nem para a direita, nem para a esquerda, se não tiver milimetricamente calculado. E então, nós vamos ver que tem esses dois tipos de pessoas. Há lados positivos e negativos em ser de um jeito ou sermos de outro jeito. Agora, aqueles que são planejadinhos, quadradinhos, talvez a kryptonita seja essa condição de fé, de andar por um espaço que ele não conhece, que é o medo do desconhecido, aquilo que vem se apresentar depois. E muitas vezes com Deus é assim. E essa foi a chamada de Abraão aqui. Deus o levou para uma terra que ele não sabia. Ele não tinha um GPS, ele não fazia ideia daquilo que viria pela frente. Ao contrário, ele só esperava em Deus. E quando o Senhor se alegra dizendo, o meu justo viverá pela fé, eu imagino que seja assim, você confiar plenamente nele a esse ponto de não ter medo do desconhecido, porque lá no desconhecido, ele estará com você, ele te protegerá, ele te guiará e ele te abençoará. Agora, outra kryptonita que às vezes nos enfraquece bastante está em Hebreus, capítulo 11, verso 12, e diz assim, 11 e 12, pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável quanto a areia que está na praia do mar. O medo do impossível é a kryptonita de muitos. Viver pela fé é chutar esse medo do impossível para longe.
Aqui o texto nos diz que para uma mulher já velha, um homem já velho, gerar um filho, isso era quase que impossível. Impossível talvez seria uma virgem dar à luz. E essa virgem deu à luz ali e concebeu o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia nos remete, e aqui eles entenderam, a Sara, ela disse assim, olha, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. É como se Deus sempre nos desse um cheque em branco. Ela confiava no saldo que Deus tinha para poder oferecer aquele cheque em branco. Então, o medo do impossível tem que ser lançado fora das nossas vidas. Bem como outra criptonita para alguns é o medo da ausência da recompensa imediata. Alguns não querem fazer a obra de Deus, não se lançam às coisas de Deus exatamente porque têm medo de não serem recompensados. Ou aquela recompensa imediata, pelo menos, pastor, eu fiz isso e eu falei aquilo que Deus tinha que falar e eu não vi nada acontecer. Olha, eu vim para a igreja e nada aconteceu. Talvez você não tenha visto, mas muitas coisas e aquilo que nos move é essa mudança que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Aí eu pergunto, você tem certeza que nada mudou na sua vida? Ou os seus olhos ainda que estão cerrados para a recompensa de Deus? A primeira delas, quando nós nos oferecemos a Ele, é a salvação. Nós não vamos ver a salvação agora, só quando a gente morrer. Então agora nós queremos buscar a realidade de Deus. Para a gente pensar aqui mais um pouquinho, Hebreus 17, 19, 11, 17 a 19 diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito, em Isaque será chamada toda a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Olha que bacana isso aqui. A criptonita é essa daí, de ter medo de fazer sacrifícios a Deus. A pessoa não quer sair do comodismo, não quer sair ali da sua cadeirinha de balanço, não quer sair ali da sua zona de conforto. Servir a Deus requer essa ação. Você faz, você sacrifica a si mesmo. Deus aqui, Ele não queria o filho Isaque, Ele queria apenas o coração de Abraão. E ele recebeu, porque Deus observou que de fato tinha. Uma outra criptonita para a gente fechar esse momento aqui é a atração do mundo. Aí você vai ler em Hebreus 11, 15 e 16. Nós somos forasteiros, nós estamos passando aqui nessa terra só de passagem. Portanto, não tenha medo de, não se enfraqueça com a atração do mundo. Ao contrário, procure se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, conforme a palavra do Senhor diz lá em Efésios. Você pode ter ouvido e o inimigo vai trabalhar muito isso. Sua vida é terrível, nada vai dar certo, o que você faz dá errado. Enfim, todas essas condições. Você não pode temer isso, porque o mundo quer te atrair a ele e Deus está lá. É a sua ação, a quem você solta de um lado e a quem você se apega do outro. Então, seja um Superman da fé, mas ali, sem o medo da criptonita, ou pelo menos destas criptonitas e outras também, para que você viva uma vida de referência na palavra do Senhor. Ok? Que Deus te abençoe. Glória a Deus, que bênção. Que nessa manhã nós venhamos orar aí, para que realmente nenhuma criptonita venha nos impedir de cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E venhamos nos fortalecer no Senhor em nome de Jesus. Vamos orar então. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Reconhecemos que dependemos e precisamos de Ti. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos mostrar tudo aquilo que tem tentado nos paralisar, tudo aquilo que tem tentado realmente nos deixar inertes. Mas nessa manhã, Pai, nos chame para fora. Deus, nos conduza a estar fora. Derrame a Tua graça sobre as nossas vidas. Temos uma semana pela frente e precisamos do Senhor. Temos uma semana para viver. Temos compromissos a responder.
Nós queremos apresentar todas as nossas agendas diante do Senhor, para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor nos inspire e que o Senhor também venha ter liberdade para alterar aquilo que se faz necessário. Porque o Senhor sabe aquilo que é melhor e aquilo que não é para nós. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor, aquele que deu o dom da vida, é aquele que vai conduzir-nos nessa vida. Deus, obrigada. Obrigada porque podemos falar contigo. Obrigada porque sabemos que o Senhor nos ouve. Obrigada porque não estamos sozinhos. Obrigada porque o Senhor se importa conosco. Deus, e que realmente tenhamos uma semana diferenciada. Diferenciada na forma de pensar, diferenciada na forma de sentir, diferenciada na forma de agir. Para a honra e glória do teu santo nome, é a nossa oração, em nome de Jesus.